Bom dia, Gui. Bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui nesse sextou com vocês, mais do que especial desse PCA 15, o tão aguardado, como você comentou. 0,11% de alta, realmente era deflação de 0,02% a expectativa. 0 a 0, vai. Como você comentou, alimentos e bebidas, mas não só a picanha ficou mais cara, né, nesses alimentos e bebidas, mas também dentro dos fatores de alimentos e bebidas destaca o café, subiu 7%, o tomate disparou. Queria uma ação que fosse que nem o tomate, queria investir no tomate, subiu 15% o tomate, Gui. Batata inglesa chegou a cair, acho que 17%. Bom, os componentes de alimentos. Quando a gente fala aqui num dado de núcleo, somente ali a habitação que puxou para baixo, e aí nós temos aqui não só também transporte, alimentos e bebidas, como você comentou, mas também outro ponto importante que eu quero comentar é serviços, são serviços subjacentes e também os serviços propriamente dito. Grande parte do PIB tem componente de serviço, e o serviço subiu mais do que o esperado. Então, ou seja, isso preocupa. O mercado está olhando uma figura muito feia dessa inflação, tá, Gui? Não é um número cheio, mas o componente que fez realmente trazer um número mais salgado para esse dado de janeiro, tá? Então, assim, já preocupa bastante os dados, tá bem azedo, tá? Eu não vi ninguém aqui, eu estava acompanhando Gustavo Gonzaga, economista da Necton, também estava falando, eu estava vendo até os comentários da Marília, também do time da Norte, estava começando a olhar também, não só as expectativas do Santander, que também divulgaram, tem um gráfico do Santander interessantíssimo que ele colocou, de expectativa vis-a-vis o crescimento de inflação. Então, todo mundo está começando a ficar muito preocupado com esse dado, Gui, tá? Saiu agora de manhã às 9 e eu já vi só comentários ruins relacionados a isso. E claro que o que a gente vai esperar é um movimento que seria racional, né? Azedo do índice, né? Ou seja, não espera aí um índice tendo um apetite tão grande por ações cíclicas. E aí, né, o câmbio, ele tem ali, agora no curto prazo, ele está com muito fator de macro lá fora, né, com medidas de Trump, do que aqui fiscal no Brasil. Mas, de novo, como a gente vinha falando, como não mudou nada desde o final do ano passado para cá, eu nem vou falar que não mudou nada, piorou até, porque nós estamos vendo aí um governo batendo cabeça, né? Rui Costa falando que vai mudar a data de validade dos alimentos, que é uma medida horrorosa, mas depois ele volta atrás, viu que isso foi mal feito. Teve a derrota do Pix, também voltou atrás. Então, assim, o governo só está batendo cabeça, não está conseguindo emplacar uma dentro, e o que emplaca são medidas ruins. Então, o governo precisa nos ajudar, porque agora, com essa questão de inflação que o Lula chamou os ministros, quais são as relações dos ministros? Né? O Fávaro, de Agricultura, Rui Costa, né, da Casa Civil, e a Esther, Planejamento. Fala assim, cadê o Haddad, né, que é o ministro da Economia? E depois da reunião ministerial, que ele tomou um xingo, né, ele tomou um puxão de orelha, aí o Rui Costa virou, né, o The Man, né, virou o protagonista ali, e isso preocupa, né, porque o Haddad precisa estar nessas conversas, apesar de eu não concordar de uma possível... eles falam que... até outra que eles colocaram bola fora, né, falaram que iriam controlar o preço, depois, não é controle, são medidas, mas, pessoal, quer controlar o preço dos alimentos? Não adianta. Você viu aí nossos irmãos lá atrás, né, antes do nosso querido Milei, que aconteceu com a inflação. Explodiu. Não adianta. Não tem controle sobre alimentos e bebidas. Congelamento piora. Aí acaba com o cenário. Pessoal, vamos arrumar as contas públicas? É isso que eu faço convite para o governo. Arruma contas públicas, debate sobre isso. E aí, sim, os alimentos, a inflação, ela vai se acomodando ao longo do tempo, tá? Pô, Alex, tá mais do que tá, porque nós íamos entrar na Esfera Brasília, você já emendou a Esfera Brasília e, inclusive, já pautou o porquê que é tão pesadelo esse tema, né? E a Faria Lima já não gostou do número, é natural, né? Saiu muito fora do contexto do esperado, porém, aqui gostei, viu, Felipe? Você hoje também, inclusive, tá por demais da conta. Todo dia aqui nós estamos falando do IPCA+. Vira algo, pessoal, não é possível que não vai cravar isso na cabeça de vocês. Pode ser uma surpresa esse IPCA 15, um fechamento de um mês ou de outro, mas o dólar do jeito que subiu, o contexto que a gente está acompanhando, o preço de tudo no cenário da vida, não dá para você acreditar que o cenário de inflação vai ficar controladinho.
talvez não venha a explodir, talvez bata um teto lá do Itaú de 6, mas, cara, que loucura, né? Vira um cenário de proteção. Brasil, país emergente, que há 1 ano e meio, 2 atrás, viu, que nem o Alex comentou, Argentina, Venezuela, Bolívia, vários países ficaram muito ruins com seus dados econômicos, e aqui parecia ser a Suíça, né? Parecia o Brasil estar num oásis, num espazão. Agora a gente colhe, né, um cenário de um pouco mais atrito, e aqui essa imagem foi muito boa, viu? A Érica também acertou por demais da conta. Aqui também na frente, o restaurante aqui da frente já fizeram seus aumentos de preço, e você ouve o burburinho, né, doendo no bolso também aí do empresário do setor de alimentos e bebidas. Triste movimento, impacta o bolso de todo mundo e muda também um pouco, obviamente, o racional no que diz respeito ao contexto de alocação de capital, né? Então, de novo, pré-fixado tá uma delícia? Tá, mas a inflação pode vir a subir, e a gente viu já no nosso país subir de 1 em 1%. Nada impede de que, a depender da derrapada que a gente venha a obter aqui, tenhamos, de fato, uma perspectiva de 6 ou até mesmo mais na inflação. Não é viagem, né, Alex? Não é viagem, e, de novo, esse dado, o Banco Central vai pegar esse dado e colocar embaixo do braço para decidir a Selic na quarta-feira. Então, esse dado é importantíssimo, esse dado que saiu sexta-feira, porque ele vai colocar isso, isso é certeza absoluta, sempre inflação é pauta de ata de Copom e decisão da taxa de juros. Então ele vai se balizar, como o próprio Fed fala, né? O próprio Powell fala lá, né? Eu vou basear minhas decisões pelos dados, né? Enfim, e aí isso cria um desafio muito grande para controlar a inflação. Por isso que aquele paper de dominância fiscal do Itaú, ele é muito importante, vocês entenderem esse conceito. É um conceito que já é falado há muito tempo na academia, mas no nosso dia a dia, né, nos jornais, estão cada vez falando sobre isso, porque talvez a gente entre num ciclo muito vicioso em termos de inflação, e que os juros talvez não consiga conter na sua totalidade essa contaminação da inflação, tá? Principalmente por medidas fiscais mal feitas do governo. Tá? Então isso acaba criando um efeito de bola de neve. Gui, falando lá fora rapidinho, só para trazer uma curiosidade, Trump falou que sabe mais de juros do que, né, de inflação de juros do que o próprio Powell. É isso mesmo, produção? É isso aí que eu vi. Falei, caramba, sabe mais de política monetária, sabe mais do que o próprio Powell. É uma provocação, né? Claro que ele sabe provocar muito bem, e eu acho que essa mensagem não é para dizer assim que eu sei mais do que ele. É muito mais profundo do que isso, na minha opinião. Acho que é para dizer assim, olha, eu estou no controle da situação, viu? Quem manda aqui sou eu. Não é por questão de conhecimento, uma questão de poder. Então ele quer deixar bem claro, porque o próprio presidente aí, o americano, tem colocado essa leitura de, principalmente na pauta energética, declarar a emergência e priorizar aí, né, a cadeia produtiva, né, as commodities, petróleo, enfim, americano, e tirar essa dependência do petróleo russo, não só dos Estados Unidos, que é óbvio, mas também de outros países parceiros aí, e aí pode sim pressionar o próprio petróleo. Isso a gente já vinha sendo precificado, né? O próprio petróleo para cima, inclusive a questão da defasagem, né? É importantíssimo falar isso. Estamos com defasagem aberta no diesel e na gasolina, né, Gui? Acima de 15%. Quero ver os próximos detalhes aí, os próximos capítulos dessa novela, porque qualquer espirro que a Petrobras anunciar de aumento de diesel de gasolina, espera-se inflação ainda maior. O que está ruim vai piorar antes de melhorar, Gui. Essa é a mensagem que eu quero passar. Hoje eu estou sendo um mensageiro do apocalipse, né? Caramba. Mas não teve jeito, né? E, de novo, quando a gente olha para frente, tá meio nebuloso, não tá muito cristalino, e é importante sinalizar o que pode o carro bater na frente. Então nós temos inflação, inicialmente aqui já pautada, e também companhia Petrobras defasar, abrasileirou o preço dos combustíveis, está querendo travar preço de alimentos e bebidas. De novo, a história, né, quando você olha para trás, esses movimentos gera essa ansiedade
para ver os impactos que ocorrem aí, né, no cenário econômico, e tende a não ser muito positivo, não, infelizmente. Esse tem que ser o recado que nós estamos dando para vocês. Não que vai impactar, pessoal, direto e reto nosso dia a dia aqui no índice futuro, no dólar futuro, de um formato extremamente agressivo. O cenário número 2 do Alex André é ainda mais importante, que é o Trump, a nave mãe comanda, manda e desmanda, contrata e descontrata. Ali a gente tem o Trump tirando essa onda, e ele começou, né? Cada vez mais o Trump, que no primeiro dia ficou ali um vazio de criptomoedas, ficou ainda algumas dúvidas a respeito de taxação, agora o Trump está até finalizando guerra e falando de política monetária em cima do nosso Serginho Grossman americano. Trump está demais. Trump está demais, deu 100 dias pro Putin, falou, se vira, eu quero essa guerra aí, que acabe logo. Nada contra você, nada contra os russos, mas acaba essa guerra. Tem 100 dias para terminar, porque senão eu vou meter taxação até onde não possa existir nos russos, né? Essa economia está bem fragilizada lá. Quero ver o que o Putin vai fazer, porque o Putin quer conversar com os Zelensky, mas ele não quer devolver os territórios que foram ocupados, né? E quer se tornar a Ucrânia como um país desmilitarizado. Pronto, saiu a palavra aqui. Mas é um país que é muito difícil acontecer, porque ele o Zelensky está querendo entrar na OTAN. E aí o próprio... olha que jogo político interessante, não sei se vocês estão acompanhando isso. Aí já é parte geopolítica, é pura. Eu não sou especialista nisso, já vou deixar meu spoiler, mas eu estou acompanhando os bastidores. O Zelensky já não é de hoje, a gente sabe que a Ucrânia quer se integrar à OTAN, lógico, para se defender, junto com outros países que estão ali do lado. O próprio presidente Trump é muito crítico à própria OTAN e tem risco de se romper da OTAN por uma questão pura em relação aos valores que são empregados, né, o percentual do PIB em defesa. Ele já criticou várias vezes, dizendo que os países não estão gastando nem 2% do PIB em defesa. Agora, no curto prazo, sim, por uma questão de aumento de tensões, mas no longo prazo não. E aí aí meio que joga uma responsabilidade da OTAN em cima dos Estados Unidos para defender o mundo inteiro. E ele falando, olha, cada país tem que fazer a sua parte, e ele até faz essas ameaças, como ele até saiu dali do OMS, né, dizendo ali da Organização Mundial da Saúde, falando, eu pagava 500 milhões de dólares, né, na gestão, na minha antiga gestão, e o Biden também, sendo que a China, que tem mais de 1,4 bilhões de habitantes, pagava ali, se não me engano, acho que era menos de 50 milhões de dólares. Absurdo essa diferença. Por que se eles têm mais habitantes lá e a gente tem menos? A gente tem 300 milhões de habitantes aqui. Então fica essa briga de braço, né, entre poderes, que abre algumas fissuras geopolíticas, como posso dizer, que aí pode-se criar um aumento de tensão, até incertezas, né, relacionadas a isso, e aí o mercado sempre vai precificar. Vai precificar onde? Vai precificar no câmbio, vai precificar nas commodities, principalmente. Aí os efeitos subjacentes, claro, serão nas ações, mas a gente não vai ver isso, como o Gui falou, a gente não vai ver isso hoje, amanhã, né, no curto prazo, no índice. Mas são cenários que estão começando a ser construídos para realmente esse desenho pode ser até benéfico. Caso o Putin ele termine a guerra aí nesses próximos 100 dias, você acha que o mercado está comprando esse discurso? Eu não vejo ninguém colocando isso, né? Ninguém acreditando nisso. Mas aí fica essa expectativa, Gui, da visita, não tem nada agendado, mas uma possível visita do Trump junto com o Putin, né? Já que a gente sabe que os dois se conversam, né? Tem um certo diálogo, e a gente espera essas negociações relacionadas a esse tema, tá? Mas, enfim, nada muito simples, é tudo muito complexo, esse desenho, né? Esse jogo de cartas, esse Lego que vem sendo montado, que se chama geopolítica. Vamos lá. Então, aparentemente, Putin está pronto para essa resenha com Donald Trump e a gente começar a estabelecer uma conexão de movimento geopolítico. E loucura, né? Parece que realmente o homem veio para resolver, mas por hora ninguém mudando a rota, ninguém fortemente comprando nenhuma grande ideia. Obrigado pela forte audiência, pessoal. Obrigado pelo like, obrigado pela aula, Alex André. E hoje tá corrido e eu te devolvo a bola para o Sextou para você deixar o seu destaque final depois, inclusive, dessa grandíssima aula. Obrigado, Gui. Bom,
Acho que a leitura aqui para a gente acompanhar, agora a gente vai ficar de olho para a semana que vem da decisão de juros, acho que é o principal catalisador aqui no Brasil. Lá fora, como a gente já vinha falando, né, cada dia é um dia, uma surpresa nova, né, relacionado a Trump. Temporada de resultados já está acontecendo nos Estados Unidos a todo vapor, estava olhando inclusive ontem alguns resultados, nada que sejam das grandes techs, mas vamos ficar de olho para a semana que vem, tem mais resultados nos Estados Unidos para sair, e aqui no Brasil, de novo, né, política monetária no foco, e aí o governo, claro, a política aqui no Brasil fica como um assunto secundário, mas um assunto muito mais preocupante do que um assunto que possa resolver nossos problemas, porque todas essas articulações que vão sendo feitas, até o momento, está mais atrapalhando do que ajudando. Então, o mercado financeiro está olhando para entender assim, qual vai ser a próxima atrapalhada do governo, que eu tenho que me preparar aqui para eu me defender, né, tanto no índice quanto no dólar. Enfim, e pegou todo mundo de surpresa esse dolinha, e aí vamos ver que esse dolinha vai chegar nesses 5,70 do Haddad que você comentou aí, né, Gui? Você falou que tem chance, né, de bater. Aí eu tenho medo de chegar a 5,70 e o ego do Haddad subir tanto e falar assim, tá vendo que eu falei 5,70, eu tô certo. Falar, Haddad, você não tem culpa de nada. A culpa é lá fora. Ele já mandou fazer a camiseta. Eu avisei, o Haddad está demais. E o Haddad já está querendo pegar as cegas que ele não conseguiu pegar em janeiro, pegar no carnaval com o dólar nos 5,70 menos, inclusive, ele pegou e falou. É isso, Alex, fiquem falando um gráfico para você, porém, todavia, entretanto, na segunda-feira, voltamos fortemente com ele, inclusive. Feito! Valeu, Gui. Um abração! Até mais. Depois do comercial, eu já volto com você, hein, Fernandinha? Você já subirá ao palco. Vem com a gente. Na XP, seus ativos valem muito mais. E o melhor, aceitamos ativos que nem mesmo a B3 aceita como garantia. Você pode utilizar os seus ativos em carteira para se alavancar no day trade ou até mesmo manter os seus ativos de um dia para o outro no swing trade. Tudo isso com uma exigência de garantia muito menor do que da própria B3. Assista o vídeo da ferramenta Apollo Trade, que apresenta a possibilidade de passar de um dia para o outro com uma exposição muito maior e descubra a potência que os seus ativos possuem na XP. Traga seus ativos para a XP, porque a XP garante. Este produto está disponível automaticamente em sua plataforma. Caso haja alguma dúvida, entre em contato com o seu assessor ou através dos nossos canais de atendimento. XP, sua performance na máxima potência, com o que há de melhor no mercado.